terceiro livro de Moisés, livro de Levítico, em seu capítulo de número 16, será o alvo da exposição nesta noite. No domingo passado nós expusemos Levítico capítulo 6, onde nós vimos a oferta de manjares dos sacerdotes e também a oferta pelo pecado. Duas ofertas que representam a purificação e a consagração do povo de Deus. Nesta noite nós vamos estudar sobre o dia da expiação, uma das festas celebradas pelo povo de Deus que entrou na terra prometida e que dizia respeito à purificação dos seus pecados diante do Senhor. Nós vamos fazer a exposição de todo o texto, mas para a nossa leitura inicial nós vamos ler apenas os primeiros 10 versículos. E à medida que nós expusermos o texto, nós leremos os demais versículos. Levítico capítulo 16 nos diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos diante da Tua santa e majestosa palavra. Pedimos, ó Pai, que o nosso coração seja como aquele solo bom, em que a semente caiu, brotou, cresceu e gerou frutos, ó Pai. Assim queremos que a Tua palavra gere frutos em nossa vida, para que sejamos assim mais parecidos com Cristo Jesus e que sejamos edificados por meio dela. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, qual é o dia mais importante do nosso calendário? Será que é 7 de setembro, o dia da independência do Brasil? Ou talvez 22 de abril, o dia do descobrimento do Brasil? 22 de janeiro, chegada da família real portuguesa ao Brasil? Ou então 9 de julho, uma data importante para nós paulistas, o início da Revolução Constitucionalista de 1932? Ou 25 de abril, aniversário da cidade de Itaberá? São datas importantes do nosso calendário, datas em que nós nos lembramos de ocasiões importantes da nossa história e as celebramos. O povo judeu do Antigo Testamento também tinha um calendário, e eles tinham muitas celebrações ao longo do ano. Talvez uma das mais importantes fosse a celebração do dia da Páscoa, o dia em que o povo se lembrava da libertação do cativeiro do Egito, em que Deus os livrou com forte mão, e eles celebravam então aquele dia sacrificando um cordeiro, se lembrando de que eles passaram seu sangue pelas portas, para que então não fossem mortos pelo anjo que viria à noite. Mas talvez o dia mais importante de todo o calendário judaico fosse o dia da expiação. O dia também conhecido como Yom Kippur, o dia em que o povo de Deus era purificado dos seus pecados. Um dia tão importante para a história do povo de Deus, que era o único dia do ano em que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, o local em que Deus manifestava sua presença ao seu povo. Um dia muito significativo para a história do povo de Deus. E nós podemos ver a importância desse dia, irmãos, pelo fato de que o capítulo 16 de Levítico está bem no centro do livro de Levítico. E não apenas no centro temático e estrutural do livro de Levítico, mas ele está no centro de todo o Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, mostrando a importância que esse dia e que esse capítulo tem na história do povo de Deus. Se nós observarmos o capítulo 1, o capítulo 15 de Levítico,
nós vamos observar que há uma grande preocupação do Senhor em que seu povo se apresente diante dele por meio de ofertas de sangue. Ofertas que os levariam a se purificar dos seus pecados, a viver de forma pura. O que o Senhor queria ensinar para o povo de Deus é que era necessário purificação para estar na presença de Deus. E a partir do capítulo 17 até o final do livro, nós temos uma ênfase na santidade que seria decorrência dessa purificação. Como o povo deveria viver em santidade. E uma das frases que mais aparece no livro de Levítico é: sede santos, porque eu sou santo. Deus separou um povo para que vivesse em santidade, assim como Ele mesmo é santo. Só que a santidade não é um fim em si mesmo, nem em Levítico, nem em um lugar nas Escrituras. Por que é que o povo deve viver de forma santa? Porque ao viver de forma santa, o povo vive na plenitude da presença de Deus. E como diz o Salmo de número 16, na presença de Deus, a plenitude de alegria. O povo vivia de forma santa para que assim ele tivesse comunhão com Deus, e por meio dessa comunhão eles desfrutassem da própria presença de Deus na sua vida. O povo que Deus havia escolhido para habitar no meio deles manifestaria essa presença e essa comunhão com o povo. E o que o livro de Levítico nos mostra é que ele mesmo provê os meios para que essa relação aconteça. Quando nós voltamos para o início da história da humanidade, lá em Gênesis, nós vemos que o grande propósito de Deus era que o seu povo vivesse em comunhão com Ele. Deus criou um jardim muito agradável, Deus se revelou a Adão e Eva, Deus mostrou o seu desejo de habitar com o povo que Ele criou, mas o pecado fez separação entre Deus e os homens. Imediatamente após ter pecado, o homem foi expulso do jardim, porque um pecador não pode estar na presença de Deus sem ser fulminado. A presença de Deus é uma presença santa, e um homem que é pecador não pode estar na presença de Deus. Mas Deus mesmo se volta ao homem, revela sua graça, estabelece uma nova aliança com o seu povo, e agora provê os meios para que o homem pecador seja purificado, se achegue à sua presença e habite com Deus. E habite com o nosso Senhor. Por essa razão, irmãos, o tema do sermão nesta noite é: achegando-se à presença de um Deus santo. Achegando-se à presença de um Deus santo. Mas como se achegar à presença de um Deus santo? Como é que você pode chegar à presença de um Deus santo? Em primeiro lugar, reconheça a seriedade da santidade de Deus. Reconheça a seriedade da santidade de Deus. Observe como o texto começa. O texto começa dizendo que falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. O que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú? Se nós observarmos o capítulo 10 de Levítico, nós vemos que eles chegaram à presença do Senhor, ao Santo dos Santos, de uma forma que não foi estabelecida por Deus. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e serviram ao Senhor de uma forma que Deus não havia estipulado. Talvez eles tivessem uma boa intenção em fazer isso, mas eles desobedeceram ao Senhor. Tentaram se achegar à presença do Senhor de uma forma que Ele não havia estabelecido, e por isso eles morreram diante do Senhor. E provavelmente essa lei do capítulo 16 foi dada no mesmo dia em que Nadab e Abiú foram mortos. Como se Deus estivesse falando: eles fizeram errado, mas agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês devem fazer para se achegar na presença do Senhor. As leis que foram dadas aqui era para dar para o povo e para os sacerdotes a consciência do quão sério é estar na presença de Deus. De quão sério é se chegar na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus em que não há iniquidade, não há maldade, diferente de nós, que somos pecadores, que estamos impuros por causa dos nossos pecados. Mas o texto continua dizendo o que é que Moisés deveria ensinar Arão a fazer. Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Nós vimos durante a liturgia o Salmo de número 24. Ele nos dá uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem estará na presença do Senhor e receberá a bênção do Senhor? E nós vimos algumas qualificações necessárias para estar na presença do Senhor. Nós vimos que é necessário ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar sua alma à falsidade e nem jurar enganosamente. O que significa isso? É necessário ser inteiramente puro para subir ao monte do Senhor e para estar na sua presença. Então você pode se perguntar: quem é que pode ver a Deus? Nosso Senhor Jesus nos lembra, lá em Mateus capítulo 5, verso 8. Apenas os puros de coração é que podem ver a Deus.
Dessa forma, nenhum homem pecador pode estar na presença do Senhor, porque as suas iniquidades o impedem de estar na presença de um Deus santo. A santidade de Deus não tolera o pecado, não tolera o mal. Por isso é necessário se achegar à presença do Senhor pelos meios que Ele estabeleceu. E a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer a seriedade que é estar na presença do Senhor. Ele ordena que Arão não entre em todos os momentos no Santo dos Santos, naquele lugar especial em que Deus manifestava a sua presença. Ele só poderia fazer isso uma vez ao ano e da forma como Deus estabeleceu. Se ele entrasse de qualquer outra forma, em qualquer outro dia, ele morreria. Assim como Nadab e Abiú. E a justificativa pode parecer estranha para nós. A razão pela qual ele não deveria entrar é porque Deus apareceria na nuvem sobre o propiciatório. Deus se manifestaria naquele lugar. Não seria essa mais uma razão para estar naquele lugar? Nós não buscamos a presença de Deus, mas Deus disse, se achegar a Deus de uma forma não prescrita por Ele, é muito perigoso. Por essa razão, irmãos, nós entendemos que nós mesmos não somos dignos de estar na presença de Deus. Falamos isso também quando lemos o Salmo de número 15. Nenhum de nós pode subir ao monte do Senhor, pode entrar na sua presença, porque nós não somos puros de coração, não somos limpos de mão. Nós precisamos que alguém entre por nós. É por isso que era necessário um sumo sacerdote aqui no Antigo Testamento. Era necessário que alguém representasse um povo diante da presença de Deus, porque o povo vivia em iniquidade. É necessário que alguém nos represente. É necessário que alguém suba no monte do Senhor por nós. E quem é que é qualificado para estar na presença do Senhor? Quem é que entrou na presença do Senhor em nosso lugar? O próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que tem condições de se achegar à presença do Senhor. É aquele que ofereceu um sacrifício puro ao Senhor e como nosso sumo sacerdote, entrou na presença de Deus e conquistou o favor do Senhor para nós. É por isso que Hebreus capítulo 1 diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E um pouco depois ele diz, o sumo sacerdote do Antigo Testamento entra no tabernáculo uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo Jesus, por meio do seu sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, como nosso sumo sacerdote, nos representando diante de Deus, e nos fazendo agora com que nós também tenhamos a possibilidade de chegarmos à presença de Deus. Porque nós mesmos não temos essa condição. É necessário que alguém se achegue ao Senhor por nós. Que alguém entre no Santo dos Santos por nós. E Cristo Jesus foi representado pelo sumo sacerdote, que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, para purificar o tabernáculo, e purificar o povo. Por isso o texto continua dizendo, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Ele precisava seguir as ordens e as estipulações dadas por Deus para que ele entrasse da forma adequada. E se os irmãos se lembram, os sacerdotes tinham vestes muito pomposas, cheias de ouro, cheias de pedras preciosas, mas neste dia ele não deveria usá-las. Ele deveria usar uma túnica simples de linho. Uma túnica santa, mas simples. Uma veste simples que não trouxesse toda aquela pompa, porque aquele não era um dia de celebração festiva, mas era um dia de humilhação e de mortificação dos pecados. E se os irmãos perceberem, ao longo de todas as escrituras nós temos essa ilustração das vestimentas. Em Mateus capítulo 22 nós temos Cristo Jesus contando a parábola das bodas. E lá ele mostra a seriedade que é estar na presença de Deus sem as vestes adequadas. Em um determinado momento da festa, as pessoas veem que uma daquelas pessoas estava sem as vestes nupciais dadas pelo cordeiro. Então as pessoas perguntam, o que é que você está fazendo aqui sem as vestes corretas? A pessoa se emudece. E ela então é expulsa da presença de todos naquele casamento. E é jogado para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Da mesma forma, em Zacarias capítulo 3, nós temos a história do sumo sacerdote Josué.
Josué que estava na presença do Senhor, mas sem as vestes adequadas, com vestes impuras. Então Satanás começa a acusar Josué, dizendo: você não pode estar na presença de Deus. Ao que Deus imediatamente troca suas vestes, dá a ele vestes adequadas. E ele então agora está pronto para estar na presença de Deus. E essa mesma imagem aparece em Apocalipse também, quando João vê aquelas pessoas com vestiduras brancas. E ele pergunta: quem são esses? De onde eles vêm? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A ilustração das vestimentas nos mostra que para estar na presença de Deus é necessário estar com as vestes adequadas. E que vestes são essas? As vestes de Cristo Jesus. A justiça de Cristo Jesus. Nós não entramos na presença de Deus com as nossas justiças, porque como Isaías nos diz, as nossas vestes são trapos de imundícia. Nossas obras não são dignas diante do Senhor. Mas Cristo Jesus é aquele que entra no Santo dos Santos, aquele que sobe no monte do Senhor, e agora possibilita que nós, revestidos da sua justiça, também possamos adentrar no Santo dos Santos, quando nós participamos da sua justiça. Porque se nós ousarmos entrar na presença de Deus, com as nossas obras, com os nossos méritos, não teremos nada, a não ser pecado e iniquidade. E dessa forma não seremos dignos de estar na presença do Senhor. Seremos fulminados, como foram Nadab e Abiú. Mas o texto continua dizendo que a forma pela qual eles deveriam entrar na presença do Senhor seria oferecendo sacrifícios. Observem os sacrifícios que são mencionados aqui. No verso 5 ele diz que ele deveria tomar 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. O sacerdote deveria trazer 2 pares de oferta. Seriam 2 ofertas pelo pecado e 2 holocaustos. Se os irmãos se atentarem a todo o livro de Levítico, os irmãos observarão que há 5 principais tipos de ofertas no livro de Levítico. 3 dessas ofertas são ofertas que não são relativas ao pecado, que são os holocaustos, que representavam a consagração do povo, são as ofertas de manjares, que representavam a gratidão do povo, e são também as ofertas de comunhão, em que eles demonstravam sua comunhão com Deus. Mas há 2 tipos de ofertas que são ofertas relacionadas ao pecado, que são as ofertas pelo pecado e as ofertas de restauração. E no caso dessas, elas são ligadas ao fato de que o povo precisa ter a purificação dos seus pecados para se achegar à presença do Senhor. E nesse dia, o sacerdote deveria trazer 2 ofertas pelo pecado. Uma delas seria para ele e para toda a casa sacerdotal, e a outra seria para o povo de Deus. Em outras palavras, é necessário que o povo seja purificado, para depois eles fazerem os holocaustos. Holocaustos que representam consagração. Um holocausto para ele e para sua família, e um holocausto para o povo de Deus. Observem a lógica que está sendo trabalhada aqui. O povo de Deus é em primeiro lugar purificado dos seus pecados, depois é consagrado ao Senhor, e então ele vive uma vida de comunhão na presença do Senhor. Essa lógica está sendo trazida aqui. E a razão é muito simples, irmãos. Para estarmos na presença de Deus, nós não podemos estar com as nossas iniquidades. Nós precisamos ser purificados pelo Senhor. Precisamos ser limpos. Toda a nossa iniquidade precisa ser remida. E isso era representado pelo sangue, que era trazido nesses rituais do Antigo Testamento. E a oferta dos bodes, que é trazida aqui, é uma continuação dessa oferta. Ele havia falado antes sobre novilhos. Agora ele fala sobre os bodes. Haveria 2 bodes que seriam escolhidos. Provavelmente bodes muito parecidos. Eles então fariam um sorteio, escolheriam um desses bodes e um deles seria morto. E o sangue desse bode, junto com o sangue do novilho, seria usado para fazer a purificação do tabernáculo, da casa sacerdotal e de todo o povo. Enquanto o outro bode, nós vamos observar, servirá para um outro propósito, mais para frente. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos nesses primeiros momentos é a grande preocupação que se deveria ter para entrar na presença do Senhor da forma adequada. Não é brincadeira estar na presença do Senhor, irmãos. Muitas vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas que não entendem a seriedade que é estar na presença de um Deus santo. Pessoas que tratam a sua relação com o Senhor de forma banal, como se o Senhor fosse um igual. Mas lembrem-se, Senhor, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós só podemos ter intimidade com o Senhor se temermos a sua presença e temermos a santidade do nosso Deus. Se não reconhecermos a seriedade que é estar na presença do Senhor, nós vamos entrar na sua presença de forma indigna, de forma como não devemos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós somos encorajados por Cristo Jesus a adentrar na presença do Senhor, pelos meios corretos, com santo temor, como nos diz o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Uma vez purificados e lavados pelo sangue de Jesus, que nos ofereceu esse único sacrifício, nós somos encorajados a nos achegarmos à presença do Senhor, mas da forma adequada. Porque o mesmo autor aos Hebreus que escreveu isso, que devemos ter intrepidez para entrar na presença do Senhor, é o autor que diz que Deus é um fogo consumidor e que é dura coisa cair em suas mãos. Lembrem-se, irmãos, o mesmo Deus que matou Nadab e Abiú por terem pecado contra o Senhor e oferecido fogo estranho, foi aquele que disciplinou Ananias e Safira porque mentiram ao Senhor e mentiram contra a igreja, que era a presença do Senhor entre os homens. Nosso Deus é um fogo consumidor. Nós não somos dignos de estar na sua presença por causa dos nossos pecados. Se estivermos diante da sua presença com os nossos pecados, ele justamente nos consumirá. Por essa razão, precisamos usar os meios adequados para nos aproximarmos da presença do Senhor. E que meios são esses? Nós vimos as vestes de justiça de Cristo Jesus. Aquele que sim, era qualificado para estar na presença do Senhor. Aquele que temeu ao Senhor e que entrou na sua presença de forma santa. Como então se achegar à presença de um Deus santo? Em primeiro lugar, reconheça a seriedade da santidade de Deus. Reconheça a seriedade da santidade de Deus. Mas em segundo lugar, use os meios que Ele o deu para ser santo. Use os meios que Deus te deu para ser santo. Observem a continuação do texto. Lá no verso 11, o texto diz que Arão faria chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e ele então faria expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Observem o ritual que deveria ser seguido pelo sacerdote neste momento. Ele começaria fazendo expiação por si mesmo e depois pelo povo. Mas antes de tudo isso, era necessário fazer expiação pelo tabernáculo. O tabernáculo estava impuro porque Nadab e Abiú haviam pecado contra o Senhor no tabernáculo. Mas não só isso. Todos os dias que um sumo sacerdote ou um sacerdote entrasse no santuário de forma normal, ele levaria suas iniquidades para aquele lugar. O local da adoração também precisava ser purificado. E ele então se achegaria no Santo dos Santos, nesse lugar em que a presença do Senhor se manifestaria e queimaria incenso aromático, porque por meio desse incenso seria feita uma nuvem naquele lugar e ele não olharia diretamente para Deus. Os irmãos se lembram de quando Moisés pediu para ver o Senhor? O Senhor disse: ninguém pode me ver e permanecer vivo. Por essa razão, eu vou te fazer observar apenas as minhas costas, uma parte de mim, uma parte da manifestação da minha glória. Da mesma forma, Arão e os seus descendentes deveriam queimar aquele incenso para que eles não vissem o Senhor diretamente e não morressem. Mas a partir dali, eles começariam a fazer a expiação de todo o tabernáculo. E observem que se por um lado, todos os dias os sacerdotes entravam com os seus pecados do átrio para o santo lugar, depois para o Santo dos Santos, agora a purificação viria do lado contrário. Ele começaria fazendo a exposição lá onde estava a Arca da Aliança, depois ele sairia, faria a expiação no altar do incenso, que está logo no véu que separa o Santo dos Santos do santo lugar, e ele começaria a purificar todo aquele lugar, até chegar no altar lá fora, onde seriam feitos os demais sacrifícios em favor do povo. Era necessário fazer tudo aquilo para que o povo de Deus fosse purificado. Mas observem que o texto enfatiza que isso deveria ser feito sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? O que essa palavra significa? Propiciatório significa cobertura, tampa. E a ideia que está sendo passada aqui é que seria necessário haver uma propiciação para o povo de Deus. Nós temos sacrifícios que são feitos por propiciação. Se os irmãos observarem, esse termo aparece no Novo Testamento para falar daquilo que Cristo Jesus fez por nós.
Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados mediante a fé. E propiciação dá essa ideia, nós precisamos que o nosso pecado seja coberto por Deus. É como se fosse um escudo que faça com que a ira de Deus não seja direcionada diretamente a nós. E dessa forma Cristo é a nossa propiciação. Ele é aquele que recebe a ira de Deus, e quando Deus nos olha, Ele agora nos olha cobertos pela justiça de Cristo. Mais uma vez, a ideia de uma vestimenta, de algo que está nos cobrindo dos nossos pecados. Deus não enxerga mais os nossos pecados que nos condenam, mas quando nós nos aproximamos na presença de Deus, uma vez tendo nossos pecados purificados, Ele enxerga Cristo Jesus. Ele vê a justiça de Cristo, e Ele então nos faz aceitáveis na sua presença. E o texto mostra então uma série de outras coisas que precisavam ser feitas. Verso 15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Observem os detalhes que Deus se preocupa. Ele quer que seu povo siga os meios corretos para que haja a certeza da purificação. Ele deveria fazer todo esse trabalho para que a tenda fosse purificada, para que ele e a sua casa fossem purificados e para que o povo fosse purificado. E vejam que o sumo sacerdote deveria fazer isso sozinho. Era um trabalho solitário. Além de ser um trabalho perigoso, era um trabalho solitário. O sumo sacerdote entrava sozinho no tabernáculo para fazer tudo isso. As cortinas o escondiam. Se ele morresse lá, como é que as pessoas poderiam ir para buscá-lo? Eles não saberiam o que aconteceu. E de forma semelhante, o nosso Senhor Jesus Cristo também empreendeu uma obra sozinho. Ele fez algo que ninguém o poderia ajudar, que é carregar o fardo do pecado de todo o seu povo. Cristo Jesus enfrentou o caminho da cruz sozinho. Ninguém poderia o auxiliar, porque ele era o único qualificado e adequado para oferecer o sumo e perfeito sacrifício por nós. Ele precisou enfrentar sozinho. Só que diferente do sumo sacerdote que fazia isso escondido na tenda da congregação, Jesus fez exposto publicamente. Sofreu tudo isso publicamente por nós, para nos salvar e para nos purificar. Nós precisávamos de um sumo sacerdote perfeito. Deus nos proveu o meio perfeito e cabal para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. E assim tivéssemos agora as condições de nos apresentar na presença do Senhor. Mas o texto continua. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Agora o nosso Senhor nos ordena ao povo do Antigo Testamento, que faça um ritual que seria simbólico para mostrar os pecados do povo sendo transferidos para alguém que morreria no lugar deles. Os bodes escolhidos seriam iguais. Seriam 2 bodes diferentes entre si, mas muito parecidos, justamente para dar essa mesma ideia. É como se eles fossem o mesmo bode, só que um deles entrando para dentro do tabernáculo por meio do seu sangue, e o outro saindo para fora do arraial do povo de Deus. E no caso desse segundo bode, o sumo sacerdote colocaria as mãos sobre eles e confessaria os pecados do povo de Deus. E observem que o texto usa 3 expressões para falar dos pecados. Confessará as iniquidades, as transgressões e os pecados do povo de Deus. Em outras palavras, seriam confessados
tudo aquilo do povo que trouxesse desagrado ao Senhor. Seja aqueles pecados mais simples e cometidos talvez sem pretensão, sem intenção, até aqueles pecados mais graves, cometidos deliberadamente pelo povo. Todos esses pecados precisavam ser confessados. E o sacerdote então confessava esses pecados, e aquele bode era solto no deserto para que ele fosse morto pelas bestas do campo, pelas bestas dos desertos, e assim representassem aquele pecado sendo levado para o mais longe possível da presença de Deus, justamente nos mostrando que os nossos pecados também precisam ser carregados por alguém. Os pecados precisam ser levados para longe. E existe muita discussão sobre a natureza desse bode, desse sacrifício que deveria ser feito. Algumas pessoas que pensam que esse bode era oferecido a algum tipo de demônio. Só que é estranho nós pensarmos isso, porque a própria palavra de Deus proíbe o sacrifício aos demônios. Mas esse bode provavelmente ia para algum lugar do deserto, solitário, para representar o pecado sendo lançado o mais longe possível da presença do povo. Os pecados que são confessados, agora são considerados como esquecidos pelo próprio Deus. E da mesma forma, irmãos, Isaías 53 nos lembra que Cristo Jesus fez aquilo que esse bode representava. Cristo Jesus é aquele que levou as nossas iniquidades, tomou as nossas dores sobre si. Todos os nossos pecados foram imputados sobre Cristo Jesus, e ele foi levado para fora da cidade para sofrer em nosso lugar, tal qual esse bode, sobre o qual eram confessados os pecados de Israel. Além de nós precisarmos de sangue para nos purificar, é preciso que alguém leve os nossos pecados para longe de nós. E esse é o papel do nosso sumo sacerdote, do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Mas ainda falando sobre purificação, o texto continua: depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mais uma vez, uma grande preocupação com a purificação do povo. Depois de fazer toda aquela expiação com a oferta pelo pecado, ele precisava se banhar por ter mexido com todo esse sangue, para então fazer o holocausto, que representava a consagração do povo ao Senhor. E não só ele deveria se banhar, mas todos aqueles que foram envolvidos naquele dia da expiação deveriam novamente se banhar. E o que o texto está querendo nos mostrar, irmãos, é que todo o livro de Levítico mostra para nós um constante ciclo de purificação de pecados e retorno à contaminação. Esse é o ciclo natural de nós, homens, sem a intervenção do nosso Deus. Nós pecamos, precisamos ser purificados. Uma vez purificados, voltamos a pecar, para que então sejamos novamente purificados, para que então pequemos novamente, voltemos a nos banhar. Tudo isso mostra um ciclo contínuo de contaminação e purificação que perpassou todo o Antigo Testamento. Mas esse ciclo foi rompido com a vinda de Cristo Jesus. Todos os anos eles precisavam fazer esse ritual de expiação, porque todos os anos eles voltavam a cometer os mesmos pecados. Mas Cristo Jesus é um sumo sacerdote perfeito. Ele não precisa oferecer muitos sacrifícios para nós, porque o sacrifício que ele ofereceu é suficiente para que a lei do Senhor seja inscrita em nosso coração e agora nós sejamos capacitados pelo Espírito a quebrar qualquer ciclo de pecado, ciclo de vícios. Desses pecados que constantemente nos assediam, nós agora somos capacitados por ele a viver em purificação. Hebreus capítulo 10, 11 e 12 nos diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele purificou para sempre o seu povo. Esse foi o meio último e cabal que o nosso Senhor nos deu para sermos purificados. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras do sacrifício pleno e perfeito de Cristo Jesus por nós. Um único sacrifício
que nos purificou, que nos tirou do lamaçal do pecado, nos justificou diante de Deus e que agora nos capacita a sermos continuamente santificados. E por essa razão, irmãos, nós precisamos parar de pecar continuamente. É bem verdade que muitas vezes nós tropeçamos nos nossos pecados, nas nossas vontades, nas nossas iniquidades, mas o pecado não deve ser constante em nossa vida. O pecado não pode fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, porque Cristo Jesus ofereceu um único sacrifício que é capaz de nos fazer viver contra esses pecados, a lutarmos contra esses pecados que tenazmente nos assediam. Somos agora capacitados por Ele a viver em santificação, a quebrar os ciclos de pecado em nossa vida. Esse foi o meio que Deus estabeleceu para nós vivermos em santidade e vivermos na presença do Senhor. Por isso, se achegue à presença do Deus Santo. Mas como se achegar à presença do Deus Santo? Em primeiro lugar, reconheça a seriedade da santidade de Deus, mas em segundo lugar, use os meios que Ele o deu para ser santo. Use os meios que Deus o deu para ser santo. E em terceiro e último lugar, descanse na certeza da sua purificação. Descanse na certeza de que você foi purificado plenamente por Cristo Jesus e agora é incentivado a viver na presença do Senhor. Observe como se encerra o texto. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação para vós para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O que o texto está dizendo é que isso deveria ser algo regular no meio do povo de Deus. O Senhor estava garantindo que, apesar dos constantes pecados do povo, Deus estava disposto a perdoá-los e purificá-los. De modo que aquele dia seria um sábado de descanso solene para vós outros. A expressão aqui é literalmente, seria o sábado dos sábados. Assim como nós temos a expressão Senhor dos senhores, Rei dos reis, esse seria o sábado dos sábados. O descanso por excelência do povo de Deus. Afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aquele dia seria o dia mais especial e importante da vida do povo de Deus. O descanso por excelência. E observem como essas coisas todas estão relacionadas. Purificação, consagração, se achegar à presença do Senhor, descansar das suas obras. Da mesma forma, Deus quer que nós nos aproximemos da sua presença da forma como Ele estabeleceu, reconhecendo que nós também descansamos no sacrifício que Ele ofereceu para nós. Deus garante para nós a purificação em Cristo Jesus, de forma que nós podemos agora viver descansando continuamente no Senhor, prestando culto agradável, desfrutando da plenitude da sua presença. O meio que Ele estabeleceu é um meio suficiente e eficaz para nós nos achegarmos na presença de Deus. E nós somos chamados também a desfrutar desse descanso. Nós esperamos um descanso, irmãos, que é eterno. Um descanso pleno das nossas obras e um descanso pleno dos nossos pecados, porque nós ainda temos a presença do pecado em nós. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos estabeleceu um dia de descanso entre 7, para que nós também descansemos das nossas obras, para que nós nos reunamos com o povo de Deus e desfrutemos da manifestação máxima da presença de Deus entre nós, que é o culto ao Senhor. Não existe maior manifestação da presença de Deus hoje, enquanto Cristo não volta, do que o culto ao Senhor, porque no culto ao Senhor, Ele mesmo nos convoca para estarmos na sua presença. Ele se faz presente pela sua palavra, se faz presente pela comunhão dos santos, pela ceia do Senhor sendo administrada. Deus se faz presente em nosso meio por causa de Cristo Jesus. E nesse dia, nós descansamos também nele. Nós nos lembramos da certeza dessa purificação. Nós nos lembramos de que não há mais pecado que nos condene, porque Cristo Jesus pagou todos os nossos pecados e nos fez aceitáveis diante de Deus. Nós já lemos o texto de Hebreus 10, 19. Aquele texto que diz que nós devemos nos achegar com intrepidez na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Mas logo depois de falar isso,
Lá no versículo 25, o autor de Hebreus nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. A razão disso, irmãos, é que a congregação dos santos é a expressão máxima da presença de Deus no nosso meio. E Cristo Jesus possibilitou justamente isso, que nós nos acheguemos à presença de Deus com o seu povo. Congregar com os irmãos no dia do Senhor é desfrutar da plenitude da presença de Deus. Não há nenhum outro lugar ou momento na nossa vida em que Deus se manifeste mais em sua presença do que no culto público com os irmãos aqui na igreja. É bem verdade, Deus está presente em toda a nossa vida, seu Espírito habita em nós, mas o Espírito de Deus habita de forma mais especial na igreja. A igreja que é o templo do Senhor, a igreja que é a comunhão dos santos. E enquanto o nosso Senhor não retorna e nós não desfrutarmos desse descanso eterno, o lugar mais perto que nós vamos estar da presença do Senhor é na congregação. Por isso, ouçamos a exortação do autor de Hebreus. Não deixemos de congregar-nos. Pelo contrário, tenhamos intrepidez para entrar na presença do Senhor com o povo do Senhor. Mas enquanto Cristo não veio, esses sacrifícios foram feitos anualmente. Era um estatuto perpétuo, mas perpétuo até a vinda de Cristo Jesus, que, como nós vimos, ofereceu o último sacrifício necessário para a nossa santificação. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquele que não apenas ofereceu um sacrifício que garante a nossa purificação, mas ele mesmo se assenta à direita de Deus e intercede por nós, nos lembrando de que nós também temos a certeza de que fomos revestidos pela justiça de Cristo e temos a certeza de que fomos purificados. Por essa razão, podemos nos achegar à presença de Deus, descansando na certeza da purificação. Concluindo, irmãos, nós vimos que o dia da expiação era o dia mais importante da vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Era um capítulo central em todo o Pentateuco para mostrar que para estar na presença do Senhor é necessário purificação. Só é possível estar na presença do Senhor se Ele nos dá os meios para isso e os meios para que nós sejamos mais puros, para que nós sejamos santos. Nós vimos que por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, mas Deus mesmo vem até nós e nos mostra como Ele quer que nós nos cheguemos à sua presença. Nós vimos diversas questões rituais aqui, vimos o cuidado que o sacerdote deveria ter para não entrar de forma indigna diante da presença do Senhor, vimos a oferta pelo pecado, nós vimos o holocausto, nós vimos os 2 bodes, um que deveria morrer e outro que levaria os pecados para longe, vimos que eles deveriam se banhar continuamente. Tudo isso apontava para a purificação que nos é garantida em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o único capaz de subir no monte do Senhor, o único capaz de estar na presença do Senhor, o único que pôde oferecer sacrifício em nosso favor. Um sacrifício pleno e perfeito para nos purificar e nos fazer adentrar com ousadia, mas com temor, na presença do Senhor. Todos esses rituais apontam para algo mais profundo. Como então nos achegar à presença de um Deus santo? Como é que você pode se achegar à presença de um Deus que é santo? Em primeiro lugar, reconheça a seriedade da santidade de Deus. Em segundo lugar, use os meios que Ele o deu para ser santo. E em terceiro lugar, descanse na certeza da sua purificação. Sabemos, irmãos, que essa purificação será consumada. Com a vinda de Cristo Jesus, todo o ambiente deste mundo será plenamente purificado, porque nós vemos em Romanos 8 que toda a terra geme e suporta as dores da iniquidade na expectativa da redenção do povo de Deus. Este santuário, novos céus e nova terra, serão plenamente purificados, e nesse dia estaremos na presença do nosso Senhor. Nenhum pecado mais estará na nossa vida. Já fomos purificados, mas seremos plenamente livres de toda a presença do pecado. E na presença do Senhor, desfrutaremos da plenitude da alegria.